Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madruga para vocês. Espero que estejam todos bem. Como vocês já devem ter percebido, né? O eixo norteador dessa semana é economia, né? E por isso a gente vai tratar da economia do Brasil às vésperas da independência, tá certo? Lembra daquela nossa conversa que a gente teve? Eu tive com algumas pessoas no WhatsApp acerca da questão do tema e dos conteúdos do terceiro ano, né? Então foi que aconteceu. Eu vou tentar cada vez mais puxar os assuntos para o conteúdo mesmo, certo? Então o que é que eu vou fazer nessa semana? A gente, na verdade, aqui a gente vai dar foco em quê? Preste atenção, no processo de independência do Brasil, tá? É um assunto crucial de terceiro ano, um assunto crucial de ensino médio, tá? Então, o que a gente vai fazer é dar foco ao processo de independência. A parte econômica, ela vai ficar como uma parte, como um a mais, certo? Como uma discussão a mais que a gente vai fazer, tá bom? Que também é importante para vocês entenderem o contexto social, econômico como um todo do Brasil aí nesse processo de independência, tá certo? Mas que fique claro que o nosso principal objetivo vai ser focar no processo de independência. Belezinha? Então vamos começar a nossa investigação, né? Primeira coisa, como eu falei para vocês já, por que eu tô falando de processo de independência do Brasil? Porque eu quero que fique claro para vocês que não se trata de um evento que acontece do dia para a noite. Como tudo em história, a gente está falando de um processo histórico, tá? Então, é um processo que se inicia lá com a vinda da família real, tá? E vai tendo desdobramentos e se consolida, a gente poderia dizer, com a proclamação da independência em 1822, né? No famoso 7 de setembro de 1822, feriadinho pra gente, inclusive esse ano cai numa segunda-feira, certo? Então, há historiadores também, só uma questão mais crítica, há historiadores que colocam que o processo de independência da gente só se deu, de fato, em 1824, né? A consolidação desse processo, que foi o ano no qual a gente teve a nossa primeira Constituição, tá certo? A primeira Constituição do Brasil, belezinha? Aí a gente passa a ser Império do Brasil, tá bom? Então, primeira coisa, lembrar que a gente está falando de um processo histórico, algo de longa duração, ok? Sempre gosto de fazer com vocês uma localização temporal, porque eu acho super importante. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na linha do tempo da história do Brasil para a gente ficar um pouquinho mais orientado temporalmente, tá certo? Então, veja, todo mundo, a gente já discutiu todos esses períodos até aqui, né? Então, veja, a gente já falou sobre o período pré-colonial, né? Que vai normalmente de 1500 a 1530. Aí a gente tem aí a criação das capitanias hereditárias e é basicamente isso que dá início ao chamado período colonial, no qual há realmente um projeto de colonização do Brasil. Esse período vai de 1530 até o quê? A proclamação da independência, que é o que a gente está focando nessa nossa aula, tá bom? Então, observe que a gente está aqui falando desse segundo período da história do Brasil, que é o período colonial, na verdade, do final, a gente está falando do final aí do período colonial. Observe uma coisa interessante que essa linha do tempo traz, que eu gosto bastante, é essa questão da economia, né? Então, você observa, período pré-colonial, eles destacam claramente o pau-brasil, né? A questão da extração do pau-brasil. Período colonial, a gente tem o ciclo do açúcar, né? Depois a gente tem o ciclo do ouro, depois a gente tem um retorno, né? A gente vai ver isso direitinho. Agrícola, depois da extração, por uma série de motivos. Então, aqui eles poderiam ter colocado açúcar de novo, tabaco, algodão. E, finalmente, a partir de 1836, por aí, a gente tem o domínio do
coffee, do cafezinho, tá certo? Beleza? Então, recapitulando, estamos falando desse período histórico aqui do Brasil, período colonial, especificamente do seu final, tá certo? Do processo final aí do período colonial brasileiro, ok? Então, como eu falei para vocês, eu gostaria que vocês pensassem agora... Eita, era para ter cortado aqui, né? Desculpa. Como eu falei para vocês até agora, vamos pensar como um processo, tá certo? Então, para ficar mais didático, mais simples para vocês entenderem, vamos pensar no processo de dependência como um caminho cheio de degrauzinhos, certo? Aqui no topo está a proclamação da independência, aqui está o início dessa jornada, tá? Então, vamos pensar que o primeiro degrau que a gente sobe, tá? Para se tornar uma nação independente, é sem dúvida nenhuma tá ligada à transmigração da corte portuguesa. Ó, não se assusta com o nome, tô colocando outro nome para vocês se familiarizando com as diversas formas que podem vir a aparecer esse mesmo fenômeno que na verdade tá falando de quê? Da vinda, da fuga da corte portuguesa para o Brasil em 1808, que a gente viu na aula passada, tá certo? Então, gostaria que vocês parassem um pouquinho para pensar de novo na importância dessa vinda da família real portuguesa para o Brasil. Isso a gente sabe que acontece em 1808, né? Aconteceu aí em 1808, não é isso? Vou colocar aqui 1808, certo? A gente tem então essa transmigração da família real portuguesa, certo? E por que isso é considerado tão importante? Porque, veja, a partir do momento que a gente tem essa vinda da família real portuguesa para a colônia, a gente tem meio que uma inversão de papéis, né? Nós que éramos a colônia passamos a ser a moradia da família real e da sua corte. Então, isso transforma o jogo metrópole-colônia. É quase como se a gente estivesse se transformando na metrópole e Portugal se transformando na colônia. Porque a importância maior passa a ser a nossa. A gente está abrigando a corte, a família real está aqui. Todas as decisões políticas, econômicas relacionadas ao Império de Portugal estão sendo tomadas no Brasil, né? Na colônia do Brasil. Então, observe que é um fator crucial para esse processo de independência. Por que a gente diz isso? Ó, veja bem, se a gente tem a corte aqui, obviamente que os poderosos locais, a elite brasileira, vai começar a ter um canal muito mais aberto com a família real. E isso também vai transformar a forma como essa elite entende a sua própria importância, né? Então, isso também deve ser um fator que a gente deve levar em conta para entender esse processo de independência. Outra coisa crucial que acontece, que a gente também falou na aula passada, é a questão da abertura dos portos para as nações amigas. Então, assim que a família real chega, passa por Salvador, como eu falei na aula passada, e lá o Dom João, príncipe regente, ele vai assinar um decreto de abertura dos portos para as nações amigas. Abre parênteses aqui. Quem era basicamente essa nação amiga de Portugal? Inglaterra, tá? Lembra que a Inglaterra estava passando pelo bloqueio continental, né? E estava precisando bastante dessa abertura comercial. E Portugal, né, como tinha uma relação de muita dependência com a Inglaterra, vai e decreta essa abertura dos portos. De novo, olha o que acontece aqui, a quebra do pacto colonial. Uma das coisas que define a relação metrópole-colônia é que a colônia só podia, né, comercializar com a metrópole. Então, no momento que o Dom João ele decreta a abertura dos portos, é como se ele é como se fosse o nosso segundo degrau aí no processo de independência, um momento no qual a gente basicamente quebra, né, essa questão desse pacto, né? Então, a partir de agora, a gente não está mais obrigado somente a comercializar com Portugal. E isso também, de novo, olha para a elite brasileira, isso também vai dar muito mais poder para a elite brasileira, vai dar muito mais poder econômico para essa elite brasileira, que agora vai poder comercializar com outros países,
certo? Principalmente aí no caso, no início, pelo menos, da Inglaterra. Ok? Outro degrau no nosso processo de independência que é extremamente importante. Uma coisa que acontece em 1815. O Brasil passa a ser denominado Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Observe que pode parecer uma simples mudança de nome, né? Mas significa uma ascensão de status do Brasil. Não é mais uma colônia, é um Reino Unido a Portugal e Algarves, certo? Então, isso é uma demonstração também da importância cada vez maior que o Brasil vai tomando no contexto do Império Português. Certinho? Então, 1815 a gente poderia entender aí como nosso, vou voltar aqui, como nosso terceiro degrau aqui para chegar aí, vamos dizer assim, a nossa proclamação da independência, tá certo? Outra coisa importantíssima que acontece, e aí eu tô só tratando de uma delas, mas há historiadores que alongam isso. Então, por exemplo, a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, tudo isso é considerado, juntamente com a insurreição de 1817, movimentos insurrecionais na colônia brasileira, que vão demonstrando cada vez mais um descontentamento com a sua situação de colônia. Então, todos esses movimentos já são considerados como parte desse processo de independência. Por que eu destaco a insurreição de 1817 aqui? Porque ela é temporalmente mais próxima da proclamação da independência. E ela está diretamente ligada, por exemplo, a algo que vai deixar muita gente da elite pernambucana insatisfeita, que é o aumento de impostos, certo? Para beneficiar a corte portuguesa e principalmente o Rio de Janeiro. Então, nesse momento, você vai ter um aumento absurdo de impostos que vai recair sobre toda a colônia, né? Inclusive Pernambuco, Paraíba, Ceará, né? E observe, essa elite é como se eles pagassem imposto que eles não vissem um retorno, né? Então, por quê? Esses impostos eles eram investidos eram investidos na capital, né? No caso, no Rio de Janeiro. Então, para iluminação pública, para melhoramentos, inclusive sanitários, que a gente falou na aula passada, tá? Então, esses altos impostos vão deixando cada vez mais a elite, principalmente pernambucana, descontente com a situação como um todo. Isso é só um dos aspectos, tá? Tem outros aí também. Uma outra coisa que fazia a elite pernambucana ficar bastante descontente era o fato de que muito das patentes militares mais altas eram sempre ocupadas por portugueses. E os brasileiros, né, eram sempre deixados de lado em segundo plano. Então, isso também é um outro fator que vai levar também a muitos militares até a participarem da insurreição de 1817, tá certo? O fato é que essa insurreição ela se alastra, inclusive para Paraíba, para o Ceará, para outras capitanias, né, do que hoje a gente chama de Nordeste, e acaba sendo derrotada, né? Porém, ela é um aviso muito forte do descontentamento geral em relação à situação de colônia, em relação ao aumento de impostos em função da presença da família real, né? Então é meio como se aquele primeiro momento de boas-vindas, né, de animação por causa da presença da família real, fosse cada vez mais se deteriorando, se transformando em raiva, né, em ressentimento, tá certo? Se aqui já havia indícios de descontentamento, não era diferente em Portugal, tá? Em Portugal, o que é que acontece? Vocês devem lembrar que desde 1808 a família real estava aonde? Estava curtindo, né? Estava curtindo as terras tropicais brasileiras desde 1808. Lembrem-se também que o Napoleão, que era a grande ameaça, né,
ele já tinha sido preso depois, né, quando o Império Napoleônico cai. Ele já tinha sido preso, depois ele morre, então em 1820 não tem nem mais graça, né? Porque a ameaça francesa nem existe mais. Mesmo assim, a família real portuguesa continua no Brasil, certo? E isso é um fator que vai deixar cada vez mais a elite portuguesa descontente. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês no seguinte, em Portugal vai acontecer em 1820 a chamada Revolução Liberal do Porto. Galera, lembrem que a gente falou de Revolução Francesa e uma das ideias iluministas presentes na Revolução Francesa é a ideia de liberalismo político e econômico. O liberalismo político se manifestando expressamente em quê? Na questão de se opor a uma monarquia absolutista, tá certo? Então, observe bem isso aqui para você entender do que se tratou a Revolução Liberal do Porto. Enfim, em Portugal, enquanto estava rolando essas coisas todas aqui no Brasil, em Portugal, a elite também não estava nem um pouco contente com a família real. Eles se sentiam abandonados, ultrajados, né? Basicamente sem governo, né? E com as decisões sendo tomadas à distância. E aí a elite portuguesa realmente se revolta contra a família real, exige o retorno da família real, exige que Portugal passe a ser uma monarquia constitucional. O que é que isso significa? Significa uma monarquia que tem os direitos do rei limitados, totalmente ligada aí às ideias liberais que o iluminismo já vinha trazendo e a Revolução Francesa dá aquele boom, né? Dá aquela disseminada legal. Então, a Revolução Liberal do Porto vai ser esse movimento da elite portuguesa, basicamente, exigindo o retorno da família real para Portugal e exigindo também que Portugal passasse a ser uma monarquia constitucional, certo? Conseguiram o que queriam? Conseguiram. Portugal se tornou uma monarquia constitucional e a família real, como vocês vão ver agora, e a família real retornou a Portugal, certo? Que tem uma pintura, né? Que, se eu não me engano, inclusive é de Jean-Baptiste Debré, aquele mesmo autor daquela imagem que vocês fizeram a interpretação. Gostaria de destacar uma coisa sobre Jean-Baptiste Debré, que ele vem numa missão francesa artística para o Brasil, justamente, se eu não me engano, em 1816. Né? Observa que é uma das, inclusive, das consequências da vinda da família real. Né? Você tem aí essa questão da arte, da cultura, né? E as pinturas que Jean-Baptiste Debré fez enquanto estava no Brasil, elas são extremamente importantes para a gente entender os contextos sociais, históricos, políticos do Brasil nesse período, né? A gente percebe muito, dá para a gente fazer muitas interpretações, principalmente sociais, né? Com as pinturas de Jean-Baptiste Debré. Então, a consequência crucial da Revolução Liberal do Porto foi o retorno da família real para Portugal em 1821. Só que ainda tem uma coisinha que a Revolução Liberal do Porto queria, que era o quê? Bom, eles queriam liberalismo para eles, mas para a gente, eles queriam um retorno à condição de simples colônia. Eles queriam aquela retirada da ideia da abertura dos portos, né? Eles queriam que a gente perdesse coisas que foram conquistadas, né? Liberdades que foram conquistadas. E aí, galera, tem um ponto crucial, que é a elite brasileira. Essa elite, principalmente, vai se posicionar extremamente contrária, obviamente, a esse retorno. Porque, ora, eles não queriam perder os privilégios que tinham conseguido em relação principalmente à economia, né? Então vão passar a apoiar cada vez mais a figura de Dom Pedro I, né? Que no caso é o único integrante da família real que fica no Brasil, né? O príncipe Dom Pedro I. Fica no Brasil
inicialmente com a ideia de, vamos dizer assim, ser um representante da família real no Brasil, né, acomodar as coisas, e posteriormente cada vez mais vai se acendendo a ideia do Dom Pedro I como um possível governante para um Brasil independente, tá? O Dom Pedro I, em 9 de janeiro de 1822, ele faz algo importante, que é a questão do dia do fico, né? Na qual, em função de um abaixo-assinado, com a assinatura de diversas pessoas importantes politicamente e economicamente no Brasil, pedindo que ele não fosse embora, pedindo que ele ficasse no Brasil, ele, em 9 de janeiro de 1822, decreta que permanece no Brasil, que fica no Brasil, né? Esse aqui é um outro degrau muito importante no nosso processo de independência, porque aqui vai se apresentando o quê? Uma liderança possível para essa proclamação de independência. E outra coisa bem importante aqui que a gente tem que se ligar também. A nossa elite, galera, sempre foi uma elite que quis manter privilégios da forma mais suave possível. Como assim? Quis manter seus privilégios, quis transformações positivas para si, mas com o mínimo de conflito possível. Então, para a elite brasileira, investir na figura de Dom Pedro I como um proclamador da independência e posteriormente governante significava uma quebra de laços com Portugal extremamente diplomática, né? Sem revoltas, sem conflitos, sem guerras, né? Então, basicamente, é isso que a gente vai vendo se desenhar. Porém, se engana quem acha que esse processo de independência nosso ele foi totalmente tranquilo, tá? Em 1822, principalmente, principalmente depois da proclamação da independência, você vai ter diversos conflitos, principalmente na Bahia, Maranhão e Pará, de portugueses, né, que aqui residiam, contrários à independência, obviamente, né? E aí você vai ter conflitos entre não dá nem para dizer ainda militares brasileiros, porque a gente não tinha um exército, né? Mas entre as forças brasileiras e os portugueses. Nesses conflitos vieram muitos mercenários, foram contratados para lutar, certo? E tem uma pessoa que se destaca, que é essa mulher aqui baiana, arretada, Maria Quitéria, que foi uma mulher que, se eu não me engano, quando ela estava próxima aos 30 anos de idade, ela se alistou nas forças militares brasileiras como homem, vestido de homem, né? Porque, obviamente, mulher não podia entrar em guerra. E ela entrou e acabou tendo um desempenho muito, muito bom. Porém, foi descoberta posteriormente, né, que era uma mulher. E, mesmo assim, ela foi reconhecida pelos seus méritos, né? E condecorada e tudo mais, né? Mas morreu pobre, não teve muitas glórias não, né? Foi mais o papel dela é importante nesse sentido de, vamos dizer assim, ir contra, né, a ideia de um espaço masculino nesse período aqui, no século XIX, é muita coisa, né? Aqui nós temos, botei aqui uma provocação para vocês, independência ou morte, interrogação. Aqui nós temos um quadro muito famoso, né, da independência, que inclusive foi pintado por um paraibano, Pedro Américo, inclusive era irmão de José Américo, né, vocês já devem ter ouvido falar. Pedro Américo pintou muitas obras importantes para a história do Brasil, uma delas é o quadro, né, do Grito do Ipiranga, né, do Independência ou Morte, certo? E aí é interessante a gente observar que na verdade, o Dom Pedro I não disse independência ou morte, né? O que ele realmente falou foi: pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil. Então, em 7 de setembro de 1822, em função de cada vez maiores pressões de Portugal
para que ele voltasse para Portugal e para que ele obedecesse às ordens da corte portuguesa, ele dá o último, vamos dizer assim, o último aviso para Portugal de que realmente agora o Brasil se tornava uma nação independente e ele seria o governante dessa nação, né? Importante observar que Portugal só reconhece a independência do Brasil após o pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Eis aqui o início da nossa dívida externa, né? E adivinha quem emprestou isso pra gente? A Inglaterra, fazendo com que as relações de dependência que eram entre Portugal, né, e Inglaterra também permanecessem entre Brasil e Inglaterra. Tá certo? E aí agora eu queria chegar com vocês num ponto mais crítico, mais interessante, para vocês pensarem o Brasil de forma mais ampla, tá? Então, o que mudou com a independência do Brasil? Bom, a gente passou a ser um país, uma nação soberana, que pode decidir seu futuro político, né? Porém, não houve mudança social nenhuma com a nossa independência. A escravidão, que era o nosso pior problema social, ele continuou normalmente, né? Foi algo, inclusive, que a elite brasileira deixa clara para o Dom Pedro I, que era algo que o apoio a ele dependia da manutenção da escravidão, né? Então, basicamente, não ocorrem mudanças sociais, né? E outra coisa bastante problemática, que eu acho interessantíssimo a gente pensar, principalmente no momento que a gente está vivendo, é que começa a se construir um projeto de nação, uma identidade nacional, e aí eu espero que vocês lembrem das nossas discussões lá do primeiro ano, quando eu dizia que a história é importante para a formação da identidade. E foi justamente isso que aconteceu nesse momento, né? Começou todo um processo de estudo de documentos históricos para meio que construir uma identidade nacional para essa nova nação que é o Brasil. E olha só, em que contexto a gente começa a construir essa nossa identidade? Num contexto escravista. Num contexto no qual grande parte da população nossa passa a ser vista como algo negativo, excluído, né? Então é bem interessante a gente observar como foi a origem do nosso processo de identidade, né? Por que será que a gente tem tantos problemas sociais? Por que será que até hoje você observa uma elite que despreza claramente, eu tô falando de elite, gente, não tô falando do dono do mercadinho não, tá? Eu tô falando de elite mesmo, os grandes empresários brasileiros, a elite política, a elite econômica. Por que será que essas pessoas claramente desprezam os mais pobres? Porque o processo de criação da nossa identidade esteve muito ligado à exclusão. A exclusão de grande parte da população que era vista como algo descartável, como algo prejudicial, num sentido principalmente cultural, né? Eles eram necessários para o trabalho, mas culturalmente eles eram uma mancha, né? Socialmente eles eram uma mancha, era um problema, tá? Então, observa que a gente foi construindo a nossa identidade nesse contexto horripilante, né? E isso, infelizmente, tem seus estragos até hoje, né? Eu tenho visto recentemente alguns, vocês devem estar acompanhando vez por outra, muitos absurdos, né? Que a gente vê pessoas da elite, empresários falando, e entre eles uma fala de uma senhora me chamou muita atenção, que era uma fala na qual ela desprezava o salário mínimo, né? O salário, né, dos trabalhadores, né? Meio que tirando onda mesmo, eu quero saber como é que vocês vão se manter sem o saláriozinho de vocês, né? Então, observe que essa construção de uma identidade nacional baseada em quê? Baseada na identidade da elite, porque eles construíram uma identidade nacional como se a nação fosse representada por essa elite, como se o povo todo fosse representado por essa elite, que é uma grande mentira, né? Então,
nesse processo de exclusão, de negação de grande parte da população, você observa até hoje, né, esse desprezo, né, a essa parte mais pobre da população, a essa parte trabalhadora, né, da população brasileira, né? Principalmente aí trabalhadores braçais ou trabalhos que não têm muita qualificação, tá certo? Então aqui uma parte mais crítica, mas extremamente importante, que geralmente cai também nos vestibulares e Enem, que é principalmente relacionada a essa inexistência de mudanças sociais, tá certo? Para terminarmos aqui, vamos falar um pouquinho do que seria o foco, né? A economia. Então, eu acho importante a gente falar sobre isso aqui, porque veja bem, eu tenho quase certeza que para muita gente que ia para as aulas direitinho, vai ser tranquilo entender isso aqui. A gente estudou isso aqui, ciclo do ouro, século XVII, século XVIII, a gente tem o pico, né, do ciclo do ouro, que vai causar diversas transformações, a gente sabe, né, inclusive relacionadas ao eixo político econômico que passa do Nordeste, que era no Nordeste, e passa a ser no Sul-Sudeste. Qual é a principal manifestação disso? A transferência da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro, certo? A gente sabe que depois do ciclo do ouro teve um probleminha. Por quê? Porque o ouro ficou escasso. E o que é que aconteceu que meio que, vamos dizer assim, salvou a economia da colônia? Foi uma recuperação do setor agrícola, tá? E aqui eu gostaria de chamar a atenção para vocês de novo com o seguinte: se há uma recuperação do setor agrícola e esse setor passa a ser novamente o setor mais importante economicamente, o que é que essa elite agrícola queria mais do que tudo? A manutenção da mão de obra escravizada. Então, de novo, preste atenção no que está acontecendo economicamente, que vai ter suas repercussões aí nas exigências políticas e sociais que serão feitas por essa elite, tá bom? Como acontece essa recuperação? 3 produtos se destacam: algodão, tabaco e açúcar. O açúcar vai se recuperar lentamente, né? A gente sabe que teve todo um processo pós-invasão holandesa que derrubou bastante a gente, até em relação à competição, né, com outros lugares que começam a fabricar açúcar também, mas principalmente nas Antilhas, que passam a ser nossa principal competidora, né? Como eles vão estar num processo de luta de independência, então o açúcar da gente vai meio que se recuperar diante dessa crise de lá, tá? Então, isso é algo positivo, né, para a nossa economia. O algodão aqui, lembre-se que a gente está falando da primeira fase aqui da Revolução Industrial, quando a demanda por algodão, né, em função da indústria têxtil, passa a aumentar. Então, o algodão também passa a ser um produto bem forte nas exportações. Inclusive aqui no Nordeste, e a gente tem até hoje um pouco dessas repercussões relacionadas ao algodão, né? Aqui a gente tem aquele algodão colorido, né? Que demonstra um pouco dessa tradição relacionada à cultura algodoeira, tá certo? E aí, uma novidade que vai surgir aí, principalmente a partir da década de 30, tá certo? E aí já extrapola o que a gente tá estudando nessa aula, mas aí eu vou deixar só o iniciozinho, né? Que é uma reviravolta na nossa economia em função de um novo produto que vai passar a ser o nosso principal produto de exportação, que é o café, né? Quem gosta aí de um cafezinho? Então, o café, principalmente a partir de 1830, 1840, vai tomar o lugar do que era antes, né? Por exemplo, o ciclo do ouro, né? Então, é interessante a gente observar que a nossa economia, ela sempre esteve muito baseada, e até hoje na questão agrícola, né? Quando não nisso, o único momento que a gente não tem isso é o momento de extração de ouro, né? Mas no resto, a gente sempre está dependendo de um produto de exportação agrícola, né? E isso é negativo para a gente, em grande parte, porque quando o mundo já estava passando
outras partes do mundo, né? Estavam passando aí pela sua primeira fase da Revolução Industrial, a gente estava ainda nesse processo de preocupação com a agricultura, né? De produtos agrícolas e com quase nenhum investimento em industrialização, tá bom? Então esse é um fator bem importante da economia. E hoje a gente fica por aqui com essa aula, tá certo? Eu espero que tenha dado para vocês entenderem alguma coisa. Eu tentei resumir o máximo possível, mas também, gente, tentei dar uma aula mais sólida, né? Porque como a gente só tá tendo esse canal, se eu dou uma aula de 15 minutos para vocês, acaba também ficando muito vago tudo, né? Então, por isso, eu tô dando uma estendida maior nessas videoaulas, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que vocês tenham compreendido. Se não compreenderam alguma coisa, entrem em contato, tá certo? Falem, me procurem, ou pesquisem, mas aprofundem alguma parte do que você não entendeu, tá certo? E espero que assim a gente consiga ir dando continuidade aos nossos conteúdos e vocês não sejam tão prejudicados, principalmente porque eu quero ver vocês fazendo Enem e se dando muito bem, tá certo? E vamos torcer para ele ser adiado, né? Vai ser votado hoje, inclusive. Hoje eu tô gravando terça, né? Parece que vai ser votado hoje pelo Senado a proposta de adiamento. Então vamos cruzar os dedinhos aí para esse adiamento realmente acontecer, tá bom? Um cheiro para vocês, até semana que vem. A atividade tá lá, não deixem de fazer. Cheirinho.